Boa noite a todos. Quem fala é Victor. Bom, primeiro de tudo, quero agradecer a presença de todos que estão aqui com a gente, acompanhando esta live da Conferência Liberal do Interior Paulista, primeira conferência. Bom, vou lembrar a todos para que vocês curtam a live no YouTube, compartilhem com seus amigos e curtam as páginas tanto do Semente da Liberdade quanto do Clube Caiapós no Facebook e no Instagram. Acredito que vai estar aí disponível para vocês encontrarem, talvez no chat ou na descrição do vídeo, certo? Vou, então, passar como que vai ser a ordem aqui. Vamos apresentar rapidamente, apresentar o Luan e apresentar o Clube Caiapós e o Semente da Liberdade bem rapidamente também. E aí depois já passo a palavra para o Luan começar a apresentação dele. Essa é uma apresentação um pouco mais diferente do que a gente estava fazendo, porque conta com slides, então por isso que o layout inclusive foi mudado. Eu me chamo Victor Cusansky, estudo na Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto e sou membro de marketing do Clube Caiapós, cofundador e diretor de comunicação do Semente da Liberdade. Luan Sperandio editor-chefe da casa de investimentos Apex Partners e colunista de A Gazeta. Integra organizações ligadas ao desenvolvimento de instituições com o melhor ambiente de negócios, como Ideias Radicais, o Instituto Mercado Popular e o Instituto Liberal. Ele também é conselheiro executivo do Grupo Domingos Martins e do Index Político. Então, por fim, apresentando o Clube Caiapós, é um projeto de cultura e extensão da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, uma organização apartidária formada por jovens empenhados em buscar um ambiente acadêmico mais aberto, plural e menos hostil às ideias de liberdade. Assim como o Semente da Liberdade, que é uma organização da cidade de São Carlos, motivada a difundir e fomentar as ideias de liberdade nas faculdades da UFSCar e da USP de São Carlos. Então, passo a palavra agora para você, Luan. Uma boa apresentação aí e estou aqui à disposição. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Prazer, Vitor. Queria agradecer aí o convite, a oportunidade de estar aí falando com vocês. O Caiapós, né, eu acho muito legal estar participando de um evento com vocês. Eu lembro do início de 2016, que eu estava participando de um seminário do ECFEL, em que tinha os fundadores do Caiapós lá atrás. Então, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento. E, assim, geralmente, eu palestro sempre falando sobre coisas muito negativas, sobre Brasil, política brasileira, né? Hoje eu vou ter uma perspectiva um pouco mais otimista em relação ao Brasil, porque a gente vai falar especificamente sobre o mercado de capitais e como que a gente está vivendo um momento muito especial, né? Primeira coisa aí, né, qualquer coisa, Vitor, pode me interromper, eu sei que às vezes eu posso estar falando alguma coisa um pouco mais técnica aqui, mas eu vou tentar ser bastante claro aqui nas minhas exposições e também vou tentar ser mais breve. Vamos lá. Mercado financeiro, né? O mercado financeiro é composto de 4 áreas principais, né? A gente tem o mercado de câmbio, a gente tem o mercado monetário, tem o mercado de crédito e o mercado de capitais, que é especificamente o que eu vou falar aqui com vocês hoje. Para ficar um pouco mais claro de entender, o mercado de crédito, né? Pensa que você tem uma poupança, né? E aí você tem um intermediário financeiro, uma instituição financeira como um banco, né? E aí ele vai fazer... você coloca o dinheiro na poupança ou em alguma aplicação no banco e ele vai te remunerar com uma taxa de juros determinada por ele, né? E ele vai emprestar esse dinheiro para tomadores desses recursos, né, que vão fazer financiamentos bancários. E ele vai cobrar uma taxa de juros maior desses tomadores também, já pressupondo, por exemplo, o risco de calote, parcelas, enfim, ele vai fazer uma alavancagem com o dinheiro que foi poupado. E aí ele vai ter um lucro que vai ser justamente essa diferença entre o dinheiro que os poupadores deram, né, e foi emprestado para os tomadores, né? Então, esse é o mercado de crédito que todo mundo conhece, banco. Acho que a maior parte das pessoas aqui deve ter poupança, ou pelo menos conhece alguém que tenha.
mas há 5 décadas atrás, poupança era uma coisa estranha de se ter, inclusive, né? Eu lembro de, por exemplo, eu sou muito fã de Fórmula 1, né? Acho que antes da palestra ali começar, que eu estava acompanhando, estava até vendo algum vídeo sobre Fórmula 1 aqui, por exemplo, você pega os patrocínios que o Senna tinha, né, nos anos 80, era divulgação de poupança, tenha poupança, poupança legal, para você ver como que a gente estava naquele nível de desenvolvimento, né, no mercado financeiro. Agora, o mercado de capitais é um pouco mais direto, né? Você tem um poupador e ele vai emprestar diretamente o dinheiro para o tomador, né? Então, a pessoa que está precisando de capital, ela pega direto com o poupador. E nessa intermediação, né, vai ter uma instituição financeira também, que pode ser, por exemplo, uma casa de investimentos, uma corretora, né? E aí ela vai fazer a prestação de um serviço. A remuneração dela não vai ser a diferença entre o que está sendo de juro, né, que ela vai receber e que o tomador vai pagar para ela, como no mercado de crédito, né? Ela está prestando um serviço. Então, você tem uma corretora, como, por exemplo, o BTG Pactual, para você comprar uma ação, por exemplo, da Vale do Rio Doce, você vai pegar e você vai pagar um valor lá. Mas esse é um exemplo dentro da Bovespa, né? Dentro da Bolsa de Valores. O mercado de capitais ele vai além da Bolsa de Valores também, como vou explicar ao longo aqui da exposição. O que é interessante aqui para a gente o mercado de capitais, ele possibilita a capitalização das empresas a partir da distribuição de valores imobiliários. Então, assim, o poupador, quando ele deposita o dinheiro dele para o tomador, ele tem um título, que é o título imobiliário, que dá o direito dele, por exemplo, estar fazendo aquela operação ali. Quem já operou em qualquer home broker, é bem simples isso também. Mas acho que o ponto principal que eu quero explicar aqui para vocês, não ficar entrando nesses conceitos exatamente, é que o mercado de capitais gera prosperidade econômica. Quanto mais desenvolvidos o mercado de capitais de uma região for, melhor tende a ser a formação de poupança e a alocação de recursos nessa região. E isso, por sua vez, vai acabar gerando desenvolvimento econômico. Tem alguns artigos acadêmicos que mostram que a diferença entre, basicamente, os países desenvolvidos e os países emergentes, ela se dá justamente pelo nível de desenvolvimento do mercado de capitais. Por quê? Porque as empresas dos países desenvolvidos elas têm mais escala, né? Elas são maiores, na média, do que os países emergentes. E isso se dá justamente porque elas conseguem fazer captações de recursos de forma mais baratas do que, por exemplo, no mercado bancário, né? O mercado de capitais ele proporciona a captação de recursos de forma mais barata. E isso aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar com exatidão essa imagem aqui, não sei como que ficou aí na apresentação. Está dando para ler aqui, Vitor, ou não? Eu consigo ler, sim. Certo. Porque basicamente na live também. Ok. Porque, assim, no caso, o mercado de capitais bem desenvolvido, ele vai acabar gerando um ciclo virtuoso, que você tem empreendedores que conseguem captar recursos de forma mais barata do que no financiamento bancário, né? Então, o juro cobrado vai ser menor e tal. Isso vai proporcionar mais investimentos, que, por sua vez, vai gerar maior geração de emprego e renda, que dá, por sua vez, ganho de inovação e produtividade, maior prosperidade econômica, que, por sua vez, gera mais um mercado de capitais ainda mais desenvolvido. Tem algumas pessoas que ficam falando que quem opera na Bolsa não gera riqueza, que quem opera na Bolsa não está fazendo nada de valor para a sociedade. São pessoas que não entendem exatamente como funciona o mercado de capitais. Porque você tem, por exemplo, vou adiantar um pouquinho o assunto, mas você tem, nos próximos 2 meses, né, entre setembro e novembro desse ano, a gente vai ter 40 IPOs no Brasil. A IPO é a oferta pública inicial de ações. Então, são empresas que elas vão abrir o capital e aí você vai poder ser sócio dessa empresa comprando ações dela
do seu celular. Hoje é fácil, né? Hoje no seu próprio celular você pega, você compra ação e tal. Antigamente você tinha que ligar para corretora de outro estado, enfim. Hoje isso está muito mais democratizado e com acesso muito mais fácil. Mas o que é interessante disso? Numa oferta inicial de ações, né, como a gente teve aí recentemente da Pets, na semana passada, né, que é uma empresa aí, que opera no mercado aí de pets, a gente tem a seguinte questão: eles vão fazer uma oferta determinada de ações, as pessoas elas vão comprar, né, manifestar a intenção de compra, elas vão fazer o depósito nessa subscrição que elas estão fazendo, e a empresa, pronto, ela conseguiu arrecadar milhões de reais de forma muito fácil, né, de forma muito rápida. O mercado primário, como chamam, né? Exatamente, o mercado primário. A gente também tem, nessa crise, por exemplo, empresas que estavam em dificuldades financeiras, né, por causa da pandemia, etc. O que elas fizeram? Elas foram buscar reforçar o caixa delas. Então, elas pegaram e elas fizeram ofertas secundárias. Então, pessoas que já eram sócios delas, já tinham ações, outras pessoas que teriam interesse, elas poderiam fazer subscrições dessas ações. Então, você tem lá, vamos supor, uma determinada empresa, ela vai vender a cota dela, o ativo dela, por R$100, por exemplo, e ela vai fazer, sei lá, 10 milhões de ações ela vai disponibilizar. Então, assim, você que tem, sei lá, R$1.000, você pode comprar 10 ações. Esses R$1.000 vai para o montante que vai ser capitalizado dessa companhia. Então, pensa, por exemplo, nessa pandemia, né, que o caixa das empresas estava sofrendo muito. Então, muitas delas buscaram se capitalizar, aumentando o próprio endividamento, né? Ou então com sócios, muitas empresas que têm sócios fizeram novos aportes na empresa para aumentar o caixa delas. Algumas fizeram financiamentos bancários no mercado de crédito, como eu estava falando, né? Algumas emitiram até, enfim. Então, muitas empresas fizeram isso, né? Só que o custo, por exemplo, de um financiamento num bancão, ele é muito alto, né? Ela vai pagar uma taxa de juros enorme. Quando você vai para a Bolsa de Valores, como você emite um debênture, por exemplo, né, que é semelhante a um título público, né, mas é privado, né, de uma empresa, ou quando você vai fazer uma oferta inicial de ações, como eu descrevi, você consegue se capitalizar de forma muito mais barata, né? Então, o mercado de capitais nada mais é do que uma forma das empresas conseguirem captar recursos de uma forma muito mais barata, né? E com isso você tem todo um ganho, né? Como eu vou explicar mais para frente, porque assim, gerando esse ciclo virtuoso que eu estava comentando, você tende a ter uma melhoria da qualidade dos bens e serviços produzidos, né, em uma região, né? E aí isso vai beneficiar os investidores, né, os poupadores, porque eu tenho um dinheiro que eu consegui juntar, um capital que eu consegui juntar ao longo da minha vida, né? E quando eu vou fazer esse investimento, né, em uma determinada companhia, né, a partir do mercado de capitais, eu estou buscando maiores rentabilidades do que, por exemplo, se eu estivesse emprestando o dinheiro, né, colocando o meu dinheiro dentro do mercado de crédito, né? Você vai estar beneficiando toda uma cadeia de produção e você vai estar beneficiando também o próprio consumidor final, né, que ele vai ter acesso a mais qualidade de serviços e bens, né? Então, assim, o mercado de capitais ele gera prosperidade econômica, né? Ele gera esse ciclo. O grande problema é que o mercado de capitais brasileiro é extremamente pouco desenvolvido, né? Até que em Rio e São Paulo ele é mais desenvolvido, né? Ele é até comparado com algumas regiões da OCDE, mas o resto do Brasil, ou seja, a gente está falando de metade do Brasil praticamente, a gente não tem um mercado de capitais bem desenvolvido, né? E, assim, isso tem alguns fatores, né? Tá tudo bem aí, Vitor? Quer fazer alguma pergunta aqui? Não, tudo certo. Eu só ia comentar, você estava até comentando sobre a diferença entre os países emergentes e os desenvolvidos. Eu ia até fazer um adendo, né, de que o Brasil ainda é muito prematuro nesse tipo de mercado. Exatamente.
E assim, a gente tem alguns estudos científicos que mostram, né, por exemplo, a Nigéria, de 86 a 2007, por exemplo, o PIB da Nigéria per capita triplicou, né? A gente tem alguns papers que mostram que isso só foi possível graças ao nível de desenvolvimento do mercado de capitais lá, que explodiu durante esse período, né? Então, é um momento que aqui no Brasil ele tem se desenvolvido aos poucos, como eu vou mostrar aqui, que a gente tem uma grande chance aí nos próximos anos. Porque, assim, vamos lá, até os anos 60 no Brasil, ninguém investia em mercado de capitais, era praticamente inexistente, não tinha mercado de capitais. Quem tinha poupança, né, não no sentido de caderneta de poupança, mas quem conseguia poupar algum dinheiro, geralmente fazia investimentos em imóveis, né? Mas por que isso? Por causa principalmente de dois fatores. A gente já tinha, né, ali na primeira metade do século, a gente já tinha um Brasil com dificuldades inflacionárias, principalmente a partir da década de 40, 50, né? E nos anos 60 isso começa a aumentar também, a gente vai ter um cenário de hiperinflação depois também que eu vou comentar. Mas você já tinha essa questão da inflação e você tinha uma outra questão que eu acho que é sensacional. A gente está tendo aí no Congresso uma discussão durante essa pandemia de limitação, de controle de juros mesmo, de cobrança em cheque especial, de cobrança no cartão de crédito, enfim. Inclusive, um candidato à presidência da República em 2018 está protagonizando projetos de lei nesse sentido, né? E assim, existe um risco político, né? Embora eu acredite que isso não vá avançar, mas aí é uma digressão. Mas a grande questão é que o Brasil tinha uma lei da usura que vigorava no século XX aqui, né? E essa lei da usura, ela falava que era proibido você emprestar dinheiro acima de 12% ao ano. Isso é praticamente irreal, né? Isso é irreal hoje, com uma inflação baixa e controlada no Brasil. Imagina isso no Brasil maluco com inflação galopante, né? Então você tinha restrições aí, problemas muito graves em relação a conseguir desenvolver o mercado de capitais no Brasil. O que acontece? Na década de 60, né, a gente tem uma reestruturação do mercado financeiro pelo governo, né? Essa reestruturação ela passa pela criação do Banco Central, salvo engano, de 64, e também dentro do Banco Central tinha uma diretoria que tinha uma função que hoje é similar à da Comissão de Valores Mobiliários, né, CVM, que é de fiscalizar o mercado, estabelecer determinadas regras, que é quase como se fosse uma agência reguladora específica desse mercado, né, desse setor. E também foram criados diversos incentivos tributários para se investir na Bolsa, né, como, por exemplo, você tem ação de determinada empresa, essa empresa vai fazer uma subscrição e você decide que você vai subscrever a ação, ou seja, ela vai abrir uma nova lote e aí você vai ter direito de preferência de comprar a ação. Então, você vai poder abater, se você compra, você vai poder abater isso no seu imposto de renda, né? Você também teve isenção dos ganhos que você tiver na Bolsa de Valores, você não vai precisar pagar imposto em relação a isso, né? Então, isso acaba atraindo alguns investidores para a Bolsa nos anos 60, ela acaba nos anos 60 e começa nos anos 70, perspectivas muito favoráveis, né? Nos anos 70, ela tem algumas oscilações, a gente tem crises internacionais acontecendo, como a crise do petróleo, isso afeta um pouco aqui também, inclusive até tudo que é muito novo, né, tem uma credibilidade ainda que pode ser abalada com qualquer coisa, né? Então, a reputação da Bolsa de Valores até fica meio manchada, assim, as pessoas que têm mais endinheiradas no Brasil, elas não vão muito por ali por enquanto, mas ela começa a ter aqui no Brasil as primeiras tentativas de atrair capitais externos para que os estrangeiros possam investir no mercado de capitais aqui no Brasil e na Bolsa de Valores aqui também. Mas você tem um processo de instabilidade macroeconômica muito forte, né? Porque os anos 70 tem o suposto milagre econômico vivenciado ali,
mas nos anos 80, principalmente, você tem um início da hiperinflação, isso prejudica muito o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. Nos anos 90, a gente começa a ter um boom, né? A abertura econômica que ocorre nesse período, ela acaba ajudando a coincidir com... ela acaba ocasionando um aumento do volume de investidores estrangeiros, né, atuando no mercado de capitais aqui no Brasil. As empresas brasileiras, algumas delas, né, começam a acessar o mercado de capitais externos, então elas passam a ser listadas, por exemplo, na Bolsa Americana, e lá elas acaba sendo exigido, né, exigências maiores técnicas, né, de governança corporativa, que praticamente nenhuma empresa brasileira tinha, né? Então elas acabam tendo que se adaptar, melhorar, e isso também acaba influenciando posteriormente em até algumas regras da CVM que tornam um pouco mais rígido o processo de você ser uma empresa e estar na Bolsa aqui no Brasil, né? Então você tinha que ter uma estrutura de governança maior para você conseguir entrar na Bolsa de Valores. Tanto que para você conseguir operar, fazer um IPO aqui no Brasil, você tem que pedir, protocolar o seu pedido em relação à CVM e você tem que cumprir uma série de critérios, né? Tem muita gente que não gosta de investir em IPO porque, primeiro, né, você não tem aí um balanço histórico da companhia, dos balanços contábeis dela e etc. Você que faz contabilidade, né, Vitor? Então, isso pode gerar insegurança para algumas pessoas também. Mas acho que o principal aí é que algumas empresas que vão ser listadas na Bolsa tem muito ceticismo em relação se elas têm maturidade, né, para estar nesse nível de desenvolvimento para estar na Bolsa de Valores também. Então, tem muitos IPOs aí viraram cases aí de tipo do porquê que deu errado, do porquê que não foi tão bem sucedido assim, e isso aí é um dos motivos apontados. Mas, enfim, nos anos 90 a gente tem um desenvolvimento muito interessante, principalmente porque a gente passa a ter algumas reformas aqui no Brasil que controlam a inflação, posso citar algumas aqui, né? O Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E isso aí acaba dando um impulso para o mercado de capitais aqui no Brasil. E aí aqui eu vou passar um histórico aqui da Bovespa, que assim, você pode ver aí alguns solavancos, né? Eu estava até comentando ali, né, no final dos anos 90, que você tem uma queda aí na Bolsa e isso acaba prejudicando um pouco a reputação, mas a gente tem aí, se você pega uma perspectiva de longo prazo, você vê, né, como que a Bolsa de Valores do Brasil ela vem melhorando, né, ao longo do tempo. E assim, praticamente, né, se você for analisar desde os anos 90 para cá, né, desde o confisco do Collor, apesar da gente ter alguns solavancos aqui no Brasil, né, crises políticas, instabilidades, incertezas, crises econômicas também, mas como, por exemplo, a gente teve ali antes do governo Lula assumir, né, as incertezas em relação ao governo Lula, mas, via de regra, quem é investidor e tem uma perspectiva de longo prazo, depois de Collor, a pessoa se deu bem, né? Então, a gente tem essa perspectiva sobre o mercado de capitais aqui no Brasil. Um investidor tem que ter uma visão de longo prazo, porque ele tende a dirimir o risco dele dessa forma. E aí, uma coisa interessante aqui, esse gráfico aqui é sobre o total de pessoas físicas que estão investindo na Bolsa, né? A gente tem aí praticamente uma certa estagnação, né, entre 2007 e até 2016, de quantidade de pessoas na Bolsa, e após o governo Dilma, né, e a ascensão do governo Temer, você tem algumas reformas econômicas importantes, né, não só regulatórias, como, por exemplo, da reforma trabalhista, mas a gente tem, por exemplo, talvez a mais importante em relação a isso tenha sido o teto do gasto, né? Porque você cria uma âncora fiscal aqui no Brasil que você pega e você fala, olha, a gente vai controlar o gasto público, a gente vai ser responsável fiscalmente aqui no Brasil. E isso acaba gerando um cenário de queda abrupta da Selic, né? A Selic, no final, em meados de 2016, a gente tinha uma Selic aí acima de 14%, né? E ela foi caindo ao longo do tempo,
Então, investimentos em renda fixa, eles passam a ter um custo, eles passam a ser menos interessantes, né? Eles passam a ter rentabilidades menores, porque eles são influenciados pela taxa Selic. Parece até irreal um valor como esse. Hoje em dia você não consegue nem imaginar que era assim, né? Tá em 2,25, se eu não estou enganado agora. Exatamente. Tanto é que a maior parte dos fundos de investimentos, fundos de ações, fazem históricos comparando, por exemplo, a taxa do CDI, né? Comparando, olha, o CDI estava rendendo tanto, nosso fundo rendeu tanto, né? Hoje em dia o CDI está tão baixo por causa da queda da Selic que o pessoal até brinca na bolsa, né? Que tá igual bater bêbado, né? É feio você bater o CDI, né? Você falando, não, porque a minha carteira bateu o CDI. Não, mas bateu o CDI em quantas vezes? 200, né? Porque realmente o CDI hoje não é nada, porque é atrelado à taxa de Selic, né? E é justamente isso. Esse gráfico aqui, que ele vai mostrando, né? Um crescimento ali de 16 para 17, de 17 para 18, em 19 você tem o dobro, né, de pessoas físicas entram na bolsa e você está quase dobrando de novo em 2020, né? Mas por que isso? Simples. As pessoas elas estão sendo forçadas a ir para a renda variável, porque as pessoas que antes conseguiam boas rentabilidades para proteger o próprio patrimônio em relação à inflação e também ter ganhos de rentabilidade, né? O pessoal poupava buscando a rentabilidade. Agora fica muito difícil dentro da renda fixa você conseguir algumas dessas questões, né? E assim, no mercado de capitais, renda fixa também pode ser, por exemplo, um debenture, pode ser também o título do tesouro, né? Sob uma perspectiva aí de longo prazo, pode ser que você possa ter alguma alternativa interessante. Mas a maior parte das pessoas elas estão tendo, isso varia de perfil a perfil, mas elas estão sendo jogadas, né, obrigadas, forçadas a ir para a renda variável. Senão elas vão perder para a inflação. Né? A gente tem a maior parte dos brasileiros que poupam algum dinheiro, né, 90% deles tem dinheiro na poupança. Né? A gente está falando aí de quase R$ 1 trilhão de ativos na poupança. Só que a poupança ela está perdendo para a inflação. Então, quem tem dinheiro em poupança, infelizmente, hoje não serve nem para fundo caixa. Né? Imagina o FGTS, então, né? Pois, o FGTS virou um bom investimento, cara. Se você for olhar, porque o FGTS vai render esse ano 6%, a poupança vai render coisa de 1,2%, talvez. Caramba. Então, o Arthur Duval vai ter que mudar o jargão dele na disputa com a Prefeitura de São Paulo. Só fazendo esclarecimento, pessoal, talvez não esteja dando para ler os anos ali embaixo. Começa em 2002, é isso? Isso, 2002. Começa em 2002 com 85 mil. Isso. A gente tem um crescimento de 2002 a 2006, que foi um cenário de estabilidade macroeconômica no Brasil, né? Vai de 85 para 220, vamos colocar assim. Em 2007, 2008, 2009, 2010, chega a 610 mil pessoas na Bolsa, e aí depois isso fica andando um pouco de lado, até com uma perspectiva um pouco de queda, até 2016. A partir de 2016, com a queda do governo Dilma, o mercado de capitais ele passa a atrair interesse de mais pessoas, até porque você conseguia rentabilidades altas dentro da renda, dentro de títulos da renda fixa, né? Dentro do próprio mercado de crédito você conseguia aí alguns investimentos interessantes. Sim. Interessante que esse gráfico tem a minha idade. Olha só. Eu só ia lembrar o pessoal, todos que estão assistindo aí, se vocês tiverem alguma dúvida, depois no final a gente vai estar abrindo para as dúvidas. Então não esqueçam, não deixem de fazer qualquer pergunta que vocês tenham. O Luan vai estar respondendo todas elas, se possível, né, Luan? Mas é isso, bora lá. Vamos lá. O mercado de capitais no Brasil ele é subdesenvolvido ainda por diversos fatores, tá? Entre esses fatores, como eu estava falando, né, instabilidades macroeconômicas no Brasil, risco político também.
mas acho que essencialmente a gente tem aqui, né, o Brasil é um país de analfabetos financeiros, né? Desculpa o termo, mas é esse, né? E esses números aqui que eu vou dar são números pré-pandemia, tá? Porque a pandemia ela vai acabar afetando a análise, porque os números vão, obviamente, numa crise, eles tendem a crescer, né? Mas, olha só, a gente tem aqui, antes da pandemia, o ano de 2020 começa com mais de 60 milhões de brasileiros com o nome no SPC, né? Inclusive, é uma taxa assim, sensacional isso. 1/3 dos brasileiros que têm nome no SPC é porque emprestaram o nome para algum parente que já estava em dificuldades com o nome, já estava sem acesso a crédito, né? Então, o que a pessoa faz no mercado de crédito? Ela está com o nome sujo, né? Se ela está com o nome sujo, isso tende a ter um motivo para ela estar com o nome sujo, né? É porque ela não tem capacidade de ter crédito, né? E aí, o que o parente faz? Ele vai lá, empresta o nome que está limpo para outra pessoa, e aí 1/3. Aí, né? Então, cerca de 20 milhões de brasileiros estão com o nome sujo porque emprestaram um nome para alguém que não tinha crédito na praça. E os outros 40 milhões por dificuldades financeiras mesmo, né? Dificuldades de instrução financeira. Oi? Desculpa. Eu ia comentar que é em torno de 30% da população brasileira hoje em dia, um pouco mais do que isso, e 10%, né, de pessoas que compartilham para parentes. Então, bem impressionante mesmo esses dados. Desculpa deixar cortar, Lu. Não, pode fazer comentários à vontade. Mas esse número aqui é impressionante sobre quão pouca instrução financeira a gente tem no Brasil, né? Outra questão interessante também é um dado que só 3,5% dos brasileiros, um pouquinho mais que isso, economizam pensando na aposentadoria, né? A gente teve uma discussão aí sobre reforma da Previdência que foi muito intensa, né? Pessoas falando, poxa, a pessoa vai trabalhar durante 2, 3 décadas ao longo da vida e no final ela vai ficar, ela fica dependente aí da Previdência e aí vai diminuir ainda mais os incentivos, né, para ser interessante essa questão, né? O custo de oportunidade da Previdência, etc., né? Inclusive, isso até tem uma frase do Buffett que fala sobre isso, né? Poxa, mercado de capitais, né? Investir na bolsa é arriscado? Não, arriscado é talvez depender da sua vida inteira, você trabalhar e no final da sua vida, né, na sua aposentadoria aí, você ficar dependendo da previdência social, né? Que é uma coisa que você não controla. O Congresso pode pegar e passar qualquer coisa a qualquer momento, de certa forma, se você for pensar assim, né? Inclusive minha mãe, vou dar um exemplo. Minha mãe, ela, se tivesse demorado 10 dias a mais para promulgar a reforma da Previdência, que foi, acho que em 10 de... Salvo engano, foi 10 de novembro de 19. Acho que se fosse dia 20 de novembro, minha mãe teria aposentado. Já estava fazendo planos aí para as férias, o que ia fazer, não sei o quê. E simplesmente, assim, a reforma ela passou e falou, olha, você vai entrar na regra de transição, mas você não vai aposentar agora, né? Então, assim, você cria expectativas dependendo de algo que não está sob seu controle também, né? Então, o Buffett, ele fala, né, Warren, é muito arriscado, né, você não ter autonomia financeira, investir para conseguir a sua liberdade financeira, porque no fim da vida você vai acabar dependendo do governo, né? E aí você não sabe o que você pode esperar. A realidade daqui 2, 3, 4 décadas, quando você for aposentar, pode ser completamente diferente, né? Mas só para dar um contexto, né, o Brasil, pouco mais de 3,5% dos brasileiros economizam pensando para aposentadoria. Como que isso é em outros países emergentes, né? Não vou aloprar, não, vou pegar outros países que estão mais perto do nível de renda que o Brasil. Esse número é 4, 5, 10 vezes mais, né, do que aqui no Brasil. Então, é uma falta de instrução mesmo. Um outro dado que eu acho alarmante para mostrar como que o Brasil tem pouca instrução financeira é que 72% dos brasileiros não economizou um centavo nos últimos 12 meses. Então, assim, você tem lógico que a gente está em uma fase que tem muita gente desempregada e tal, a gente estava aí com 12 milhões de desempregados antes da pandemia, mas mesmo assim, 12 milhões de desempregados,
a conta não fecha. Tem muita gente que, inclusive de alta renda, né, pessoas que ganham aí 10, 15 salários mínimos e que simplesmente não economizam um centavo. Acho que com certeza quem está ouvindo a gente, se sentar na... A gente está em pandemia, né? Então não está acontecendo tantas reuniões de domingo entre famílias, né? Que tem um tio, tem um avô, mas assim, antes disso, né? Nas reuniões de domingo que as famílias fazem, todo mundo ouve alguma história todo domingo de algum tio que fala, pô, tá foda aqui, tá difícil, não tô conseguindo juntar, ou então tá com alguma dificuldade financeira, mas você é família, você conhece ali o nível de renda que a pessoa consegue oferir, e não necessariamente ela é pobre, né? Não necessariamente ela ganha pouco, né? Não necessariamente a renda dela é baixa, mas as pessoas não economizam. E isso é um sintoma. Assim, isso não é por acaso, como eu vou comentar aqui, né? Eu acho que esse dado aqui é ainda mais grave, talvez, tá? Porque 9 entre cada 10 brasileiros que conseguem poupar alguma coisa, eles optam para a poupança. Então, hoje na poupança, esse dado eu acho que é de 3 semanas atrás, a poupança ela tem 980 bilhões de reais no Brasil. 980 bilhões de reais. Então é quase 1 trilhão. A gente fica zoando o Paulo Guedes aí, que ele fala trilhão aqui, trilhão lá na planilha, trilhão vai conseguir em privatização, em venda de imóvel, não sei o quê. O trilhão do Guedes está aqui, talvez, né? Porque a gente tem um estoque de renda muito mal alocado, e acho que a poupança é um exemplo disso, né? 1 trilhão de reais que vão praticamente, né, que vão render no final do ano menos do que a inflação. Então, as pessoas elas vão ter perda de poder de compra na poupança, elas vão render nada acima da inflação, né? Não vai ter ganho real nisso. E essas questões, esses fatores aqui de não economizar para aposentadoria, de ter nome sujo, alto nível de endividamento, de não economizar dinheiro nenhum, ou de entre quem economiza, colocar esse dinheiro prioritariamente na poupança, isso não é coincidência. A gente tem um nível de alfabetização financeira no Brasil muito ruim. No PISA de 2015, o Brasil amargou a pior colocação entre todos os países que fizeram esse teste, né? Então, assim, a gente já tem uma educação ruim, né? Uma educação básica ruim, não só pública, mas até mesmo particular também, nos índices. O IDEB saiu ontem, as escolas particulares muito melhores do que as públicas, mas ainda assim bastante aquém, né? De países ali que estão liderando o PISA e etc. Mas, então, assim, o brasileiro vai para a escola e não aprende português direito, não aprende matemática direito, e também não vai aprender ter uma instrução financeira, né? Então, isso acaba gerando um cenário muito ruim. Eu coloquei aqui o PISA de 2015, porque o PISA de 2017, embora ele tenha saído uns 2 ou 3 meses atrás, a parte sobre a alfabetização financeira ainda não está disponível, tá? Mas acho que isso aqui já dá o tom para a gente aqui do que eu estou falando. E aí, acho que o que acontece agora, né? Tá tudo bem aí, Vitor? Tranquilo? Tudo certo, inclusive já até separei uma pergunta pessoal mesmo minha para referente à educação. Perguntar onde é para investir. Ai, meu Deus. Essa seria boa. Mas eu ia te perguntar em relacionado à educação mesmo. Acho que é uma coisa bem interessante que acredito que todos aqui que estão assistindo vão gostar de saber. Você quer perguntar também agora ou deixar para o final? Eu tenho aí mais 1, 2, 3. Eu tenho aí mais uns 5 slides. A gente deixa para o final, não tem problema, não. Pode dar prosseguimento. Então, vamos lá. Hoje, a gente está com o que eu estou chamando aqui de oportunidade histórica, eu vou explicar por quê. Como eu estava falando com vocês, né, os juros eles estão na mínima histórica, né? 2%, inclusive, foi renovado pela reunião do Copom hoje. Então, assim, mesmo que você se discuta um pouco se talvez o Banco Central não errou um pouco a mão e abaixou a Selic um pouco demais, e que isso pode ter uma pressão inflacionária, dólar muito alto e etc.,
Mas, assim, eu acho que eu não vou entrar muito nesse mérito aqui. Aqui na Apex, a gente até avalia negativamente o juro ter caído tanto assim e tal, mas eu também não vou entrar muito nesse mérito agora. Acho que a grande questão é que o que a gente estava falando, né? Que uma Selic a 14%, uma Selic a 2 dígitos, isso hoje é completamente irreal, né? O juro real está muito mais próximo, a Selic está muito mais próxima do juro real, é um patamar de um único dígito, né? As projeções que a gente tem aí de juros futuros é de talvez Selic a 6%, talvez 7% daqui a 4, 5 anos, né? Por mais que a gente tenha tido aí talvez um certo exagero do Banco Central e talvez a pandemia, né, porque ela dá um estoque de demanda e nisso acaba gerando aí essa possibilidade de você abaixar juros porque você tem uma pressão deflacionária, mas mesmo assim, né, o ponto é que a nova realidade brasileira é de juros muito menores, né? Um patamar muito menor do que a gente teve aí ao longo de toda a história, né? E, enfim, como eu estava falando, a gente tem um estoque de capital trilionário em ativos de renda fixa. Boa parte desses ativos não é só poupança, tá, gente? Estava comentando a poupança só para exemplificar, mas tem vários outros ativos em renda fixa aí, com remunerações, rentabilidades, melhor dizendo, muito baixas, muito aquém ou próximas aí da inflação e que não necessariamente vão proteger seu patrimônio. E as pessoas elas estão tendo que ir para a Bolsa de Valores, como eu estava mostrando para vocês, justamente em busca elas estão tendo que sofisticar um pouco mais os investimentos dela em busca de proteger o próprio patrimônio e também de ter algum ganho real. E aí, quem vai oferecer isso vai ser o mercado de capitais. E assim, o mercado de capitais ele não é apenas bolsa de valores, tá, gente? Vou dar aqui alguns exemplos, mas o Brasil, a gente vai chegar aí a um cenário de praticamente 100% de endividamento do PIB, né? No final desse ano, fruto aí da pandemia, né? Você teve uma queda de receita muito grande porque a atividade econômica foi para a mínima histórica e, ao mesmo tempo, também você teve que fazer, o governo acabou gastando muito em programas de redistribuição de renda, em programas de auxílio às empresas, auxílio a crédito e etc. Então, você tem um endividamento muito grande. Lembrando que em 2014 a gente tinha um endividamento de 50% do PIB, mais ou menos, que é próximo à média de países de renda média, como o Brasil, né, países emergentes. A gente estava 75%, né, muito acima desses países emergentes, da média deles. Então, a gente já estava com um endividamento muito preocupante, porque a política de superávites primários foi abandonada a partir de 2014, e você tem aí agora um cenário de 100% do PIB em endividamento. Interessante que, na verdade, eu lembro de vídeos do Rafael comentando que isso já estava para acontecer mesmo antes de ter acontecido toda essa pandemia, né? Então, foi só o estopim, assim, acho que já estava meio que certo que isso ia acontecer em alguns anos. Talvez um ano além, um ano menos, mas você tinha algumas projeções que mostravam que a gente ainda teria, talvez até 2027, um aumento do endividamento público e depois você tinha uma curva de baixa, né? Mas agora, de 2027, a gente vai ter esse endividamento crescendo aí, algumas projeções mostrando até 2033, por exemplo. Então, a gente vai ter praticamente 2 décadas aí sem conseguir fazer um superávit primário, né? Essa que é a situação. E, enfim, por um lado, você vai minguar as possibilidades de investimento público, tá, em setores. Por outro lado, você tem o Brasil com um nível de endividamento de países ricos, né? Só que o Brasil tem uma demanda por infraestrutura sanitária, né? Metade dos brasileiros sem saneamento básico. Você tem aí o Brasil não tem uma infraestrutura adequada de rodovia, ferrovia, de portos, aeroportos, né? E você tem um momento
que, por exemplo, a gente deve ter aí, no ano que vem, a gente deve ter o leilão do 5G, né? No mundo inteiro, as pessoas vão estar se preocupando com a internet das coisas, 5G, Smart Cities e etc. E aqui no Brasil, a gente não tem nem infraestrutura sanitária adequada, né? Mas também vai ser um ramo que vai demandar investimentos de 5G e internet das coisas aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil ele tem uma demanda por infraestrutura enorme e o governo não vai ter dinheiro para financiar isso. Quem vai financiar isso é esse estoque de capital trilionário dos próprios brasileiros que hoje estão em ativos de renda fixa e que vão ter que sofisticar os seus investimentos, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, a gente também tem um déficit de infraestrutura habitacional muito forte também, né? Salvo engano, são 6 milhões de brasileiros aí que não têm moradia, né? Então, você vai ter um cenário de juros baixos, você tende a estimular investimentos em real estate, que é investimentos imobiliários, você tende aí por exemplo, capital de risco, né? Venture capital, investimentos aí, parte da sua carteira, porque é um investimento mais de risco, né? De talvez 4%, 5% aí da sua carteira, você investir em startups, empresas que ainda não estão consolidadas, mas que têm ganhos de potencial altos, né? Se derem certo, se conseguirem se estabelecer no mercado, né? Aquela questão do investidor anjo e etc. Isso tem uma possibilidade também da gente ter um ganho de inovação, tecnologia, ganhos enormes aí no próximo ano, na próxima década também, né? Então, a gente brinca até, né, que juros baixos é como se fosse um parque de diversões para empreendedores, né? Então, quem tem sonho de empreender aí e tal, às vezes as pessoas você consegue empreender em setores tradicionais, mas quem aí tem vontade de startup e tal, nunca vai ser tão fácil quanto agora para você conseguir financiar aí o seu empreendimento, né? Para você buscar investidores aí mesmo. Então, e tudo isso vai ser possibilitado pelo mercado de capitais. Eu vou dar um exemplo aqui da Apex, mas tem várias casas, vários bancos que fazem esse tipo de operação também. Aqui você tem, por exemplo, todo um setor de venture capital para você selecionar determinadas empresas que têm ganhos potenciais, que a casa enxerga que existe uma tese de investimento que faz sentido, e você capta investimentos para você capitalizar esse negócio, né? Para que esse negócio possa ter um setor de crescimento, conseguir se desenvolver e etc. E a rentabilidade do Venture Capital ela vai se dar na venda posterior, né? Porque você investe na empresa e consegue uma fatia do do quadro societário dela, né? De investimentos, etc. Então, é um setor aí que tem crescido bastante no Brasil. Essa pandemia ele praticamente foi paralisado aí por 4 ou 5 meses e a gente já tem visto uma retomada a partir de agosto, e principalmente agora setembro, né? Então, investimentos habitacionais também, enfim. E, como eu estava falando, né, investimento de infraestrutura, né? Um exemplo, a gente está tendo até uma oportunidade política interessante, importante, porque a gente teve o marco do saneamento, que foi aprovado, né? E ela vai obrigar a concorrência, por exemplo, nas áreas. Então, assim, hoje a gente tem metade dos brasileiros sem saneamento básico, então tem uma demanda enorme por isso. Esses investimentos, eles... como que eu posso falar? A gente tinha concessionárias, as concessões, né, eram estatais que estavam quebradas, o Estado também, os entes federativos do Brasil estão quebrados desde 2014, então eles não têm possibilidade de você fazer aportes, né? O poder público não pode pegar assim e falar, olha, eu vou fazer um financiamento aqui, ou eu vou pegar e capitalizar essa empresa estatal aqui do saneamento para que ela faça investimentos. Então, o saneamento básico no Brasil não estava avançando muito, né? E, a partir de agora, você vai ter obrigação, uma concorrência obrigatória entre essas concessões e
quem mais se interessar por disputar as licitações. Inclusive, aqui em Vitória, né, eu moro em Vitória, no Espírito Santo, mas historicamente, assim, a minha vida inteira eu morei na região metropolitana Cariacica, né? E a gente ia ter o primeiro leilão de saneamento básico depois do marco do saneamento, ocorreria ontem, né? Ele não aconteceu por alguns questionamentos judiciais que foram feitos, né? Tem muita insegurança jurídica ainda acerca dos primeiros que vão ser feitos, acho que isso é natural, ele foi adiado para o mês que vem, mas assim, a minha cidade que eu nasci em Vitória, mas a cidade que eu vivi durante praticamente a minha vida inteira, ela não tem, o meu bairro era bom, mas assim, o resto da cidade, a maior parte da cidade não tinha saneamento básico nenhum. Por incompetência mesmo da concessionária estatal que era responsável aqui. E aí agora isso vai ser licitado, né? E aí o que acontece? Aquilo que eu estava falando nos slides iniciais, né, acho que no terceiro slide, que o poupador ele empresta o dinheiro para o tomador diretamente, o tomador pode ser um fundo de investimentos ou uma empresa privada de saneamento básico. Essa empresa privada de saneamento básico, ela vai precisar se capitalizar para fazer investimentos, se ela ganhar a rodada de licitação, por exemplo. E, por ser licitação, você tem alguma segurança de rentabilidade. Então, imagina que você tem dinheiro para você investir nesse setor, e aí esse investimento que você vai fazer, pensando aí, porque são concessões longas, né? 2, 3 décadas. Então, você vai ter rentabilidades praticamente asseguradas, né? Com muita segurança, diluídos aí a um preço justo, né? De 2, 3 décadas. E a sociedade ela vai ter um retorno em relação a isso, você vai ganhar rentabilidade, né? A empresa que vai estar atuando também, e a sociedade vai ter um avanço com que ela vai passar a ter saneamento básico, que hoje não tem. Esse mesmo raciocínio ele vai se aplicar à cabotagem no Brasil, que cresceu muito após a greve dos caminhoneiros, ou melhor dizendo, a revolta dos caminhoneiros, porque aquilo lá foi muito mais lockout do que greve, né? Patrões, não os caminhoneiros em si. A lei das ferrovias também, que está em discussão aí também, o projeto deve ser enviado. A gente tem lei do gás aí, que já foi aprovada na Câmara, vai passar no Senado também. Então, assim, a gente tem várias peças de tabuleiros aqui que estão criando oportunidades muito interessantes para o mercado de capitais do Brasil, principalmente no cenário de juro baixo, porque, assim, pensa, um Selic a 2%, a 2 dígitos, você poderia ganhar dinheiro, ganhar rentabilidades com praticamente risco zero e rentabilidades altas, acima da inflação, né? Esse cenário não existe mais, então você vai ter que sofisticar investimentos e investir em economia real, né? Na prática, é isso que vai acabar acontecendo. E isso vai impulsionar empreendedorismo aqui no Brasil, isso vai financiar muita empresa, isso vai financiar toda essa demanda de infraestrutura que eu estou falando que o Brasil é carente, né? Mas já assim, só para... Já temos até uma pergunta aqui esperando sobre isso, mas eu vou fazer ela no final. Só vou lembrando o pessoal de fazerem perguntas e a gente vai estar respondendo elas. E, Lô, faltam 1 minuto para as 10 horas da noite, tá? Só te informando que acredito que você não conseguiu. Estou acabando, falta 2 slides. Fica tranquilo. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos finalizar aqui. Bom, eu costumo... a maior parte das minhas palestras são sobre política nacional, né? E eu costumo palestrar de preto justamente por causa disso, né? Porque eu estou falando de política nacional, não dá para ser muito diferente disso. Mas esse cenário que eu estou vendendo para vocês aqui são as peças do tabuleiro que estão se desenhando. Mas é óbvio que nós podemos perder essa oportunidade também. O que pode atrapalhar? Desequilíbrio fiscal. Se, por exemplo, nós tivermos a regra do teto sendo flexibilizada aqui no Brasil, se, por exemplo, tivermos mudanças nisso, ou se for prorrogado o cenário que hoje a gente tem, né, de estado de calamidade, em que a gente não precisa respeitar a PEC do teto.
ela é suspensa, né? Ou mesmo você só no ano que vem, mesmo que você não altere regra nenhuma, você desrespeite a regra do teto, né? Ou então a gente também pode ter, pensando aí, né? Isso eu acho mais remoto, mas instabilidades institucionais graves, né? No sentido de não um impeachment e tal, embora isso pudesse ser muito ruim também. Não o impeachment do Bolsonaro, mas assim, uma turbulência política que cause, por exemplo, um governo sair antes do prazo, sem estar sendo esperado, e etc. Mas alguma instabilidade institucional que leve, por exemplo, a rupturas graves, né? Alguma coisa muito mais do que o impeachment, uma ruptura de sistema institucional mesmo. Então, é um cenário muito mais remoto, mas que eu acho que vale pegar e comentar aqui também, que isso poderia atrapalhar muito, né? Porque num cenário desse você tem risco país aumentando, você tem aí, você vai ter pressão para aumento de juros também, né? Porque aumentou o risco de se investir por aqui. Então, enfim, isso pode atrapalhar muito também. E também, né, de você não ter aí um crescimento econômico, né, e etc. Mas a tendência é que com os juros baixos você tende a ter maior crescimento econômico, porque você vai estimular investimentos a ocorrerem. E eu estava falando aqui, né, da questão das reformas regulatórias estarem avançando e isso ajudar muito também. Então, considerações finais aqui para a gente acabar. No Brasil, a gente tem um estoque de capital que não é bem alocado, porque a gente não tem um mercado de capitais muito bem desenvolvido, né? Isso historicamente se dá por instabilidades econômicas, risco político alto, né? E falta de instrução financeira dos próprios brasileiros por deficiências do sistema educacional mesmo, né? Como eu estava comentando. E, paralelamente, nos últimos anos, a gente tem apresentado um crescimento muito acelerado no mercado de capitais e nós temos peças do tabuleiro que estão mostrando que, nesse momento, a gente tem oportunidades históricas de firmar as bases, os pilares de um crescimento que possa possibilitar, nas próximas décadas, a gente ter um desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil que leve a um nível de prosperidade econômica que finalmente possibilite o Brasil se transformar num país desenvolvido. Então, essas aqui são as minhas considerações. Fico aí na pergunta para vocês. Muito obrigado. Show. Obrigado, Luan. Aqui eu tenho uma pergunta do Lucas Russo, que estava aqui com a gente um tempo atrás. Luan, na sua opinião, qual seria o posicionamento ideal do Banco Central para incentivar o desenvolvimento de logística e infraestrutura pelo setor privado? Você estava comentando até alguns slides atrás, tinha comentado que já tinha uma pergunta pronta, era essa. Eu também acho uma oportunidade muito, muito bacana, por conta que a Selic está bem baixa e as pessoas vão se aventurar em alguns investimentos um pouco mais arriscados, mas que, de fato, incentivam, fomentam a economia, né? Mas como que você vê isso se dando, Luan? Certo. Como eu estava comentando, alguns investimentos... A pergunta dele foi de infraestrutura logística? Isso. Ah, tá. Logística mesmo, né? Perfeito. Então, alguns desses investimentos, talvez eles possam até ser licitados, né? Não sei. E aí, então, por exemplo, não é logística, mas no setor do saneamento básico, ou no setor de, sei lá, gás, no setor elétrico, você tem isso, muitas vezes se dá em licitações, né? Então, você tem uma garantia maior para investimento em infraestrutura. Mas na questão de logística, eu acho que não é exatamente o Banco Central. Eu acho que isso passa muito mais pelo Congresso, com reformas regulatórias, como eu estava citando aqui, né? A lei da cabotagem, a nova lei das ferrovias também, né? E isso pode gerar aí um momentum aí de maior investimento em logística também. E, assim, isso é necessário, né? A economia brasileira voltando e tal, eu acho que o cenário de você investir em rodovias aqui no Brasil, por mais que seja um cenário que ainda esteja muito aquém, né? Acho que só 1/3 das BRs do Brasil, segundo o levantamento da ANTT, 1/3 das BRs só estão em condições boas, né? E praticamente todas elas têm concessões privadas, né?
mas eu acho que isso passa muito mais por reformas regulatórias mesmo. Então, e não tanto assim pelo Banco Central. Porque a gente tendo aí um cenário em que a âncora fiscal seja continuada, né? A gente tem um cenário aí de responsabilidade fiscal, é um cenário em que os juros eles podem até subir um pouco, mas mesmo que a Selic esteja em 5% ou 6%, a renda fixa ainda vai estar remunerando muito pouco para proteger o patrimônio, né? E as pessoas que estão entrando na Bolsa agora, elas estão conhecendo e elas vão tendo assessoria adequada de investimentos, etc. Isso pode proporcionar elas entenderem como funciona melhor esse mercado de capitais. E não só na Bolsa, tá? Porque, como eu estava falando, tipo, a própria PEX aqui, né, ela faz muitas captações em relação a real estate, venture capital, né, tem outros organizações aí que vão estruturar negócios justamente com base em logística, talvez em ferrovias e talvez em cabotagem, para captar recursos para essas áreas. Então, o mercado de capitais, ele está, eu acredito que pela demanda de infraestrutura que a gente tem, pelas peças do tabuleiro que a gente está tendo, né, de reformas regulatórias que vão melhorar esses marcos e de juros baixos, né, numa perspectiva aí de médio e longo prazo, isso aí vai ser uma consequência. A gente não precisa ter um Banco Central fazendo aventura para a gente ter desenvolvimento de infraestrutura aqui no Brasil, não. Show. Luan, vou te pedir para falar uma palavra-chave para que os que são do Students for Liberty Brasil possam fazer a inscrição no Forms para a gente poder garantir a presença deles. Alguma palavra relacionada à palestra de hoje? Pode ser duas? Acredito que sim. Acredito que sim. Pode ser. Não, vamos colocar só uma então. Captação. Show. Captação. Beleza. E, por fim, temos uma pergunta do Renan Torres. Existem outros fatores que puxam a curva longa de juros para cima, além do risco fiscal hoje? E risco político pode ser também, embora isso esteja um pouco mais consolidado, mas acho que o próprio cenário que a gente tem visto na Bolsa aí nos últimos 2 meses, né, nas últimas 6 semanas, melhor dizendo, é justamente incerteza fiscal, né? Porque em agosto, né, é enviada a LDO, um projeto, em setembro, outubro, novembro, são meses em que a gente tem discussões do orçamento, brigas, guerras orçamentárias no Congresso, e essas questões elas sempre ficam mais afloradas, né? A responsabilidade fiscal de qualquer governo sempre tende a ser mais aflorada no segundo semestre do ano, em que essas questões são colocadas em xeque, e ainda mais a pandemia, declarações controversas. Mas eu acho que a grande questão quando a gente está olhando o cenário político, é saber diferenciar o que é fumaça e do que é fogo. O que é só uma notícia de jornal e o que de fato pode se transformar em uma política pública que seja negativa. Show. Acho que a gente vai terminando por aqui mesmo. Se mais alguém tiver alguma dúvida e quiser estar passando por a gente. Caso Então, contrário, eu tenho uma. Qualquer pergunta, qualquer coisa, pode mandar e-mail. Eu tenho um site aí também que está até no slide, está aparecendo aqui, Twitter. Pode mandar pergunta lá que eu respondo as que eu não consegui aqui agora. Show. Acessem o site do Luan e adicionem ele no Instagram e no YouTube, no Twitter também, pessoal. Bom, a gente finaliza aqui, então, nossa primeira Conferência Liberal do Interior Paulista, nossa última palestra com o Luan Sperandio. Eu agradeço a presença de todos que acompanharam a gente nas últimas 3 palestras e nessa aqui com o Luan. E conto com a presença de todos para um próximo evento. Também peço para que vocês sigam as nossas páginas, tanto do Semente da Liberdade quanto do Clube Carapós, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, caso vocês tenham. E a gente se coloca à disposição, caso vocês precisem de qualquer coisa relacionada às palestras. Acredito que depois
vai ficar disponível tanto no YouTube é certeza, mas a gente vai buscar fazer alguns conteúdos em cima disso daqui. E vou, por fim, pedir para você, Lua, se você teria alguma referência, talvez, sobre tudo que você passou aqui hoje, se você tem algumas coisas pontuais para a gente poder estar passando para agregar para o pessoal que está assistindo aqui hoje. E aí a gente já finaliza. Bom, acesse o site da pexpartners.com.br. Lá, eu sou editor-chefe da área lá, vou fazer o jabá aqui. Acho que lá tem vários conteúdos sobre o que está acontecendo no mercado de capitais, mais interessante, não só de bolsa de valores. E acho que é a oportunidade aí para as pessoas conhecerem mais essa área, que vai ser a grande área do Brasil aí na próxima década. É isso. Legal. E queria agradecer aí muito o convite novamente de vocês e a participação de todos que estão assistindo a gente. Prazer. Muito contente também com a sua presença, Lua. Agradeço de verdade. Em nome tanto do clube quanto do Semente, né? Sou membro dos dois, então acho que eu tenho de fato a possibilidade de falar assim. Bom, boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado. Aí, ainda está ao Acho que vivo? acabou.